Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos para mais um vídeo falando aqui sobre geometria analítica. Antes de iniciarmos a aula, aqui a rodada do Brasileirão, a quinta rodada, o meu Flusão só conseguiu o empate diante do Palmeiras, o jogo foi 1-1, ok? E vamos para a aula. Na aula de hoje, vamos falar sobre coordenadas do ponto. Você pode observar aqui na gravura que nós temos um sistema de coordenadas cartesianas. Esse sistema, aqui denominado R2, bidimensional, ele possui aqui um eixo na horizontal. Normalmente esse eixo é chamado de eixo X e ele recebe o nome de eixo das abscissas. Enquanto que este eixo aqui vertical normalmente é chamado de eixo Y e recebe o nome de eixo das ordenadas. O que isso quer dizer para a gente é que cada um dos pontos que você vê aqui espalhados por esse sistema de coordenadas cartesianas, ele vai possuir um par de coordenadas, sendo que o primeiro elemento deste par representa a abscissa, ou seja, a componente x, enquanto que o segundo elemento do par vai representar a ordenada, ou seja, a componente y de cada um destes pontos. Nós vamos iniciar aqui por este ponto, que se encontra na interseção entre os dois eixos, e este ponto nós vamos chamar aqui de ponto O. Perceba que ele está no início, na origem, tanto do eixo x quanto do eixo y. Portanto, este ponto O, ele é o ponto que possui as coordenadas 0 para x, 0 para y. Logo, o ponto A é o par ordenado 0, 0. Vamos agora fazer o mesmo com todos os pontos que estão dispostos aqui nesse sistema de coordenadas cartesianas, tudo bem? Vou iniciar aqui também por este ponto, vamos chamá-lo de ponto A. E para determinarmos aqui as suas coordenadas, nós iremos traçar as projeções ortogonais em direção aos eixos coordenados. Ou seja, nós vamos traçar aqui um pontilhado em direção a cada um dos eixos de modo a formar 90 graus com eles. Então, o ponto A aqui, ó, se localiza neste valor, considerando que cada um destes quadradinhos tem uma unidade de comprimento, então nós vamos contar aqui, ó. Este ponto A está à esquerda do zero em relação ao eixo x, então ele é negativo. Então nós temos aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, e o ponto A está aqui na posição menos 7. Então, a abscissa do ponto A é menos 7. Agora eu vou fazer o mesmo traçando aqui até o eixo Y. O ponto A vai tocar aqui o eixo Y no ponto 1. A sua projeção ortogonal chega aqui neste ponto, que tem medida igual a 1. Dessa forma, eu posso escrever que o ponto A é o ponto de coordenadas menos 7 para x e 1 para y. Este é o par ordenado que representa o ponto A. Vamos continuar. Vou agora encontrar as coordenadas do ponto B, certo? Novamente, traça a projeção aqui em direção aos eixos coordenados. Primeiro em direção ao eixo x. Vamos lá. Tocou neste ponto aqui a projeção. Então, contando a partir do zero da origem, nós temos aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Então, a abscissa de B é menos 4. Agora, traça a projeção em direção ao eixo Y. Indo em direção ao eixo Y, nós vamos ter este valor aqui, que se encontra abaixo do ponto O, ou seja, abaixo da origem. Quantas unidades abaixo da origem? 1, 2, 3 unidades abaixo da origem. Então, a ordenada do ponto B é menos 3. Logo, eu posso escrever que o ponto B
é o ponto cuja abscissa é menos 4 e cuja ordenada é menos 3. Ok até aqui? Então, já localizamos aqui tanto o ponto A quanto o ponto B. Vamos continuar. Vou colocar aqui agora um ponto C e vamos traçar aqui as projeções. Primeiro em direção ao eixo X até o eixo X. Neste ponto, à esquerda de 0, 2 unidades, ou seja, ele está no ponto aqui de abscissa menos 2. Agora, em direção ao eixo Y, ele está neste ponto aqui, que está acima da origem. Quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é o ponto de ordenada igual a 6. Dessa forma, eu posso escrever que o ponto C é o ponto cujo par ordenado tem a abscissa menos 2. Vejam só, a abscissa de C é menos 2 e a ordenada do ponto C vale 6. Então, o ponto C tem as coordenadas menos 2 e 6. Continuamos. Agora eu vou nomear este ponto aqui, pessoal. Este ponto aqui, vou chamá-lo aqui de ponto D, ok? Novamente, em direção ao eixo X, está neste ponto, cuja abscissa é menos 1. Está à esquerda da origem, então ele é negativo. E a ordenada está aqui, no ponto menos 2. Está abaixo da origem, e os valores abaixo da origem em y também são negativos. Logo, o ponto D tem coordenadas menos 1 para x, menos 2 para y. Então, o ponto D é o ponto de coordenada menos 1 para x e menos 2 para y. Vamos lá, ainda tem bastante ponto. Vamos pegar esse ponto aqui agora e chamá-lo de ponto E, ok? Perceba que o ponto E, se nós traçarmos aqui a projeção em direção ao eixo X, vejam só, pessoal, o que vai acontecer. Traçando a projeção em direção ao eixo X, eu vou encontrar aqui o valor 0. Ou seja, o ponto E, uma vez que está em cima sobre o eixo Y, a abscissa dele será 0. E isso é uma regra, tá, pessoal? Todas as vezes que um ponto estiver posicionado sobre o eixo Y, a sua abscissa, ou seja, a sua componente X, será 0. Enquanto que a sua componente Y, basta você contar quantos quadradinhos tem da origem até ele. Então, ó, 1, 2, 3, 4 e agora 5. Só que foi 5 para baixo, né? Então, é 5 negativo. Dessa forma, podemos escrever assim. O ponto E, sabendo que ele está sobre o eixo Y, a sua abscissa é 0, enquanto que a sua ordenada é menos 5. Vamos agora fazer o ponto F, tá ok? O ponto F, vou nomear esse ponto aqui, tá, pessoal? Então, seguindo aí o mesmo raciocínio que utilizamos para descobrir o par ordenado que representa o ponto ponto F também se posiciona sobre o eixo Y. Logo, eu posso dizer que o ponto F tem uma abscissa igual a 0. Vou escrever aqui desse lado. Então, o ponto F tem uma abscissa igual a 0 e a sua ordenada, como está acima da origem, vamos contar. O ponto F está aqui. Então, ele está 1, 2, 3, 4 pontos acima da origem. Então, a ordenada de F vale 4. Vamos para mais um ponto. Vou posicionar aqui este ponto e vou chamá-lo de ponto G. Vamos fazer aqui, ó, a projeção em direção ao eixo X, chegando neste valor. Quantas unidades à direita da origem?
1, 2, 3, 4 unidades. Então, a abscissa do ponto G mede 4. E a sua ordenada? Traça a projeção em direção ao eixo Y, ok? Nessa posição, que é equivalente a 1, 2, 3 unidades acima da origem. Então, vamos escrever que o ponto G em questão é o ponto cuja abscissa mede 4 e cuja ordenada mede 3. Tranquilo até aqui? Vamos para o próximo. Vou posicionar aqui agora o ponto H. Vejam que o ponto H se posiciona sobre o eixo das abscissas. O ponto H está sobre o eixo X. Então, a sua abscissa corresponde à distância que ele se encontra da origem. Contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a abscissa do ponto H é igual a 5. E a sua ordenada? Se eu traçar a projeção em direção ao eixo Y, eu vou perceber que a ordenada dele vale 0, ok? Significa, então, que se o ponto estiver sobre o eixo X, a sua ordenada, ou seja, a sua componente Y, será 0. E isso também é uma regra, certo? Ou seja, se o ponto estiver sobre o eixo Y, a componente X dele é 0. Se o ponto estiver sobre o eixo X, a componente Y dele é 0. O X dele é o próprio 5, ok? Dessa forma, eu posso escrever que o ponto H é o ponto de coordenadas 5 para X, 0 para Y. Continuamos. Vou posicionar aqui o ponto I, ok? O ponto I, traçando aqui as projeções em direção ao eixo X, está nessa posição que nós contamos aqui, ó, 6, 7, 8, né? Então, 8 para X e para Y, traçando aqui também a sua projeção, mede 1. Logo, eu posso escrever que o ponto I tem coordenadas 8 para X, 1 para Y. E nós vamos para o próximo. Vou chamar esse ponto aqui de ponto J, tudo bem? Traçando aqui as projeções, nós temos em X um valor 6 e em Y já tínhamos aqui o valor menos 2, porque está abaixo, ok? Então, o ponto J é o ponto de coordenadas 6 para X e menos 2 para Y. E para finalizar essa aula, nós vamos falar aqui deste último ponto, que é o ponto que eu vou chamar de ponto K, traçando aqui a projeção. A abscissa de K também é 8, enquanto que a sua ordenada está aqui na posição menos 4. Então, eu posso escrever que o ponto K é o ponto cujo par ordenado tem os valores 8 para X e menos 4 para Y. Compreenderam, pessoal? Esse é apenas o primeiro vídeo. Amanhã eu estarei postando novamente mais vídeos sobre geometria analítica no ponto. Se você gostou, dê aí o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as aulas em primeira mão e coloca aí nos comentários o que você achou dessa aula, tá ok? Um abraço a todos, tchau, tchau!